Bom dia, gente. Tudo bom? Então, hoje nós vamos iniciar aqui nosso caderno 6, tá bom? Nosso primeiro caderno que nós utilizamos foi o caderno 5 e agora nós vamos para o caderno 6. No seu caderno 6, na página 5, tá bom? Nós vamos ver as prepositions, ok? Esse assunto é de extrema importância, então vou dividir eles em partes para que você entenda com mais facilidade, porque se eu explicar todas essas preposições, você vai ficar um pouco confuso, tá ok? Então, as primeiras preposições que nós vamos ver são as preposições de tempo, tá bom? Prepositions of time, tá bom? O que são essas preposições de tempo? Preposições que vão indicar um tempo para você, tá bom? Um tempo de uma situação, é, como a gente está vendo aqui no quadro, tá ok? Então, vamos lá. Olha aí, se você prestar atenção no quadro aqui, nós temos as três primeiras preposições, at, on e in. O que são essas preposições? O in, gente, quando se trata de prepositions of time, que é a preposição do tempo, o in ele vai indicar períodos do dia, meses, anos, estações do ano e séculos. Porém, gente, a gente tem que ter essa atenção no que? O in, ele vai indicar períodos do dia, meses, anos, estações do ano e séculos, só que de uma forma geral, ok? Então, muita atenção. Quando você vê o in na frente, você já sabe que essa preposição ela vai indicar algo que é geral. Olha aí os exemplos. Nós temos in the morning. In the morning é pela manhã. Amanhã você não está falando nada específico, você só sabe que é pela manhã. Agora você não sabe a data pela manhã, você não sabe a hora pela manhã, você só sabe que é pela manhã. Pela manhã de quando? Ok? Por isso que nós vamos usar o in, porque é para indicar um, um período do dia, do mês, do ano, da estação ou do século que seja de forma geral, ok? Que você só está indicando aquele período, entendeu? Olha aí embaixo, ó. In 1215, em 2015, ok? Em 2015. 2015 teve 365 anos, ou 365 dias, teve 12 meses, mas você não sabe quando especificamente aconteceu, você só sabe que só foi em 2015. Por isso que nós usamos o in. O in é de forma geral. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para explicar para vocês. Espera aí. Vamos ver aqui. Onde é que eu posso desenhar? Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente, que eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Vou usar o preto mesmo. Olha aí, ó. Olha o desenho que eu vou fazer. Uma pirâmide de cabeça para baixo, tá bom? Por que que eu estou desenhando essa pirâmide de cabeça para baixo? Eu vou dividir ela em três. Olha aí, ó. Uma parte lá em cima, uma parte no meio e uma parte lá embaixo. Aqui em cima nós vamos colocar o in, porque, como eu disse, é de forma geral, tá bom? Não tem nada específico. Aqui no meio nós vamos colocar o on, tá bom? O on. E aqui embaixo, na parte mais específica, nós vamos colocar o at, tá ok? Deixa eu colocar aqui direitinho para ficar bonito. Pronto, nós vamos colocar o at. Então, se você vê nessa pirâmide como o in de forma geral, falando de um período do dia, de mês, ano, estações do ano e séculos, porque a gente está falando de prepositions of time, ok? Do tempo, preposições do tempo. Então, o in vai ser para indicar algo geral, não tem nada específico. Vamos passar agora para o on. O on, nós já vamos especificar quando que aconteceu aquilo,
tá bom? Por exemplo, on November 15. 15 não, desculpa. 12, 12/5, ok? 25, desculpe, gente. Tô com a cabeça em outra coisa. Então vamos lá. On November 12, 25, ok? Então, no dia 25 de novembro. Percebam que eu já saí de uma forma geral do in, ok? Para uma forma mais específica, porque eu já sei o mês e o dia que aconteceu alguma coisa no tempo. Olha aí, ó. Já sei. Aqui, ó. Tá vendo? Já sei o mês e já sei o dia que aconteceu isso. Então, eu já funilei mais, ó. Eu já sei uma data específica. Olha aí, ó. On Friday, ok? On Friday é uma sexta-feira. Então, dias da semana nós sempre colocamos como on. Não importa o dia da semana. Dias da semana nós colocamos on. Por exemplo, tá aí on Friday, tá ok? E o outro exemplo aqui de on é on our wedding day. Wedding é casamento, gente. Então, quando eu digo aqui on our wedding day, eu estou dizendo no nosso casamento. O nosso casamento tem uma data específica e um ano específico. Então, por isso nós usamos o on, tá bom? Então, eu afunilei já e já estou definindo no tempo algo mais específico. Enquanto no in eu só sabia um período do dia, um ano, um mês, uma estação do ano, ok? Ou um século. No on eu já sei o mês e o dia. Olha como está mais específico. O dia da semana e eu já sei uma data específica. Se eu estou falando aqui do casamento, eu já sei quando foi o casamento, o dia, e eu sei o mês e eu sei o ano. Já sei bastante específico. Por isso que nós colocamos o on. O at, nós vamos especificar ao máximo aquilo é dito, tá bom? No período do tempo. Por exemplo, é at 16, 6:15, ok? Então já estou especificando aqui quando é aquele tempo. 16, 6:15, ok? Tá bom? Já estou especificando. Já está no máximo da especificação. Olha aqui, ó. At the noon, tá bom? Se eu estou especificando aí, at the noon é meio-dia, gente, tá bom? Ao meio-dia eu já estou especificando quando que aconteceu aquilo no tempo. E percebam que essas duas últimas aqui, at Easter e at Christmas, são datas comemorativas, que aqui é a Páscoa e aqui é o Natal. Por que que eu vou usar o at aqui? Gente, porque só existe uma Páscoa no ano e um Natal no ano. Por isso que eu estou especificando ao máximo. Quando eu digo at Christmas, não existe um Natal além do 25 de dezembro. Só existe um. Por isso que está sendo específico. Quando eu digo at noon, eu estou dizendo ao meio-dia. O dia tem quantos meio-dias? Só tem um, gente. Entendeu? Então, só, só pode ter uma coisa específica. É uma coisa única. At noon, que é ao meio-dia, só existe um meio-dia. É um meio-dia ou uma meia-noite, ok? At Easter, uma Páscoa. Só existe uma Páscoa no ano. E at Christmas, só existe um Natal no ano. Tá bom, gente? Então é dessa forma que a gente estuda o Prepositions of Time. Para a gente conseguir identificar, o in vai ser numa forma geral, tá bom? Não se esqueçam disso. Olha a pirâmide. O in é numa forma geral, ok? No tempo geral, uma forma no tempo geral.
O on, eu já vou especificar um pouco, tá bom? Olha aí, ó, 25 de novembro, não, numa sexta-feira, ok? E no nosso casamento. Nosso casamento tem uma data e um ano específico, e um mês específico, e um dia específico, um dia da semana específico. Então, aquele dia é praticamente quase único, tá bom? E o at, que vai indicar horas e feriados, tá bom? Só vai ser um também. Olha aí, ó. O Natal só é um, a Páscoa só é um, aquela hora de meio-dia só é um, tá bom? E at 16 também só é um, ok? Entenderam, gente? O at vai ser específico, ok? Para horas e feriados. O on vai ser para dias, tá bom? Seja dias da semana, tá bom? Dias do mês. E o in vai ser de uma forma geral para os períodos do dia, meses, anos. Quando você for falar numa frase daquele mês, você vai, se você não tem a data específica, você vai colocar o in, porque você não tem uma data específica e você está falando de uma forma geral, tá bom? Então vamos lá, baixar aqui. Deixa eu apagar. Pronto, apaguei. Então vamos lá, vamos descer para continuar. As próximas prepositions of time vai ser o since e o for, ok? O since a gente vai usá-lo para indicar o início de uma ação, gente. O que é o início de uma ação? Olha o exemplo que você está vendo aí, ó. I haven't seen him since last month, ok? Eu não vejo ele desde o último mês, tá bom? Você tem o início de quando você não viu ele. Desde quando você não viu ele? Desde o último mês, tá bom? Desde o último mês eu não vejo ele. Olha o segundo exemplo. We've been living here since May. Nós estamos vivendo aqui desde maio. Então, o início de quando você está vivendo ali é desde quando? Desde maio, tá bom? O for é o tempo que dura aquela ação, tá bom? O que é isso, gente? O tempo que dura aquela ação é por quanto tempo aquilo está acontecendo. Olha aí, ó. It's been raining for about 10 years now. Está chovendo. Tem 10 dias, tem 10 dias agora. Então, faz 10 dias que está chovendo. O tempo da ação. Está chovendo por 10 dias, tá bom? Olha aí, ó. It's been raining for about 10 years, 10 days now, ok? Olha o segundo exemplo. Segundo exemplo. We've been married for almost 25 years. Nós estamos casados por quase 25 anos. Então, o tempo que você está casado é de 25 anos. Então, é a duração daquilo, tá bom? Na primeira frase, tem dizendo quanto tempo durou a chuva. A chuva durou por 10 dias. E na segunda frase está dizendo que o tempo que está durando o casamento é por 25 anos, tá bom? São bem específicos. Enquanto um diz quando começou, o outro está dizendo quanto tempo durou, tá bom? Então, para você identificar se é since ou for, o for sempre vai ter uma numeração, tá bom? Olha aí, ó, 10 years, 25 years, sempre vai ter um número para indicar o tempo daquela duração. Quando você vê esse número indicando o tempo de duração, você já sabe que você vai usar o for. Quando não tiver, você vai usar o since, porque é o início de uma ação, ok? I've, I haven't seen him
since last month. Eu não vejo ele desde o último mês. Não tem dizendo o tempo de duração. Não tem dizendo. Eu só disse que não vejo ele desde o último mês. We've been living here since May. Nós estamos vivendo aqui desde maio. Não tem dizendo quanto tempo. Só tem dizendo que eu vivo aqui desde maio, o início de quando eu comecei a morar ali, tá bom? Então são essas as primeiras prepositions of time, tá bom? E nós vamos ver depois as prepositions of place and movement, que são muitas, e aí nós temos que ter bastante atenção, tá bom? Então na próxima aula nós vamos ver as prepositions of place and movement, tá ok, gente? Então, vou colocar uma atividadezinha para vocês na plataforma, para que você treine essas, essas preposições e que na próxima aula a gente resolve em sala e continua as outras preposições que tem para terminar esse assunto, tá bom? Então, gente, um abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Bye, bye, gente.